Falamos agora do Estatuto. Defendiu o Estatuto como sendo um documento, e passo a citar, incoerente, ingovernável e indigno de uma profissão que tem o rigor como lema da sua atuação. Pensa que é possível expurgar o documento dessas incoerências de que fala e posteriormente convocar eleições? Olha, eu acho que o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados foi uma brincadeira de muito mau gosto. Uma brincadeira de muito mau gosto que envolve o governo, que envolve instituições e que envolve outra coisa interessante. Envolve um Estado organizado. Eu não consigo conceber como é que uma Assembleia da República aceita grupos informais que influenciam determinado pensamento e influenciam a própria Assembleia e menosprezam uma instituição pública que é criada por lei, que é a Ordem, menospreza as atitudes tomadas pelo seu próprio governo. Não são atitudes banais. O governo aprovou no seu Conselho de Ministros um documento. Aprovou um documento, que era a proposta que o governo ia apresentar à Assembleia da República. E eu não consigo conceber como é que os deputados que apoiam esse governo mutilam completamente este mesmo Estatuto. Mas se ainda mutilassem... O anterior governo. Do anterior governo. Mas ainda se o mutilassem para bem, eu ainda ficava contente. Agora, mutilaram aquilo, é autênticos aprendizes de feiticeiro, que nem uma lei sabem fazer, no mínimo. E porquanto, quando lemos o artigo 5º da lei que aprova o orçamento e vemos as pessoas dizerem assim, vejam a contradição disto, diz assim, os novos órgãos terão que ser eleitos no prazo de um ano a contar da publicação da publicação da presente lei. Muito bem. O que isto quer dizer é que até ao dia 7 de outubro de 2016, então, a Ordem teria que fazer eleições para a Assembleia de Representantes, para o Conselho e para o Conselho de Jurisdição. E não diz mais nada. E tem o número 5, se a memória não me traiçoa, deste artigo 5º, e que diz assim, os órgãos atualmente em funções na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas mantêm-se em vigor até ao final do seu mandato. Bom, vamos lá. Como é que se interpreta essa... Não, interpreta-se de brincadeira de putos que não sabem o que estão a fazer. Isto é putos, perfeitamente putos, que não sabem o que estão a fazer. Então, vamos lá ver. O bastonário recebe na Ordem uma queixa de um empresário português. E tem a funcionar o Conselho Disciplinar. E tem a funcionar o Conselho de Jurisdição. Como o Conselho Disciplinar é um dos órgãos que vai deixar de existir, então, como ele continua em vigor, o bastonário, imaginemos, em 2017, no mês de janeiro de 2017, recebe uma queixa de um membro daqui do Porto. Recebe uma queixa de um empresário que foi maltratado por um contabilista certificado aqui no Porto. Eu tenho um Conselho Disciplinar que está em vigor. Tenho um Conselho de Jurisdição que diz que vai assumir a responsabilidade pela disciplina, que também está em vigor. Eu faço a pergunta, para quais destes órgãos é que eu mando a queixa? Para quais deles? Para o novo ou para o velho? Ambos eles têm a mesma legitimidade, têm a mesma competência. A Ordem vai pedir... Depois há uma outra questão interessante. Diz o legislador, não, aquilo não é um legislador, aquilo é um aventureiro qualquer que anda para ali a escrever umas coisas. Diz a lei que durante o prazo de um ano serão eleitos os novos órgãos. Mas não diz qual é o período temporal da sua duração. Ora, não dizendo o legislador qual é o período temporal da sua legislação, então isto quer dizer que estes novos órgãos, eventualmente eleitos em 2017, então estes novos órgãos iriam, porque o legislador não lhes estabeleceu tempo, não lhes estabeleceu duração intermédia, então eles têm toda a legitimidade para dizer, calma aí, eu fui eleito, a duração do meu mandato é de 4 anos. Se a duração do meu mandato é de 4 anos, eu volto novamente a eleições em 2020. Tem toda a legitimidade de o fazer. Mas os outros órgãos que não foram revogados com este estatuto, como é o caso do bastonário, como é o caso do Conselho Fiscal, como é o caso do Conselho Diretivo, estes órgãos, como se mantêm em funções, o mandato deles vai terminar no dia 31 de dezembro de 2017.
Vejam o absurdo de quem legislou isto. Eu teria em 2016 eleições para uma metade dos órgãos. E teria em 2017 eleições para outra metade dos órgãos. Então o que é que ia acontecer com a ordem? Daqui para a frente, eu em 2020 teria eleições para os novos órgãos que surgem agora no Estatuto e 2021 para os órgãos antigos. Isto só do maluco. Isto é alguma lógica. Como é que se vai resolver esta situação? Bom, alterando o Estatuto, evidentemente, e quero aqui dizer que estive a falar com o Sr. Primeiro-Ministro, estive a abordar esta temática com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e o Governo manifesta-se disponível para analisar a questão e para desfazer esta brincadeira que alguns aventureiros andaram a fazer à nossa profissão e que ela não merece. E até lá não existirá então eleições? Acho que a Ordem não tem nenhumas condições para fazer eleições. Veja-se esta contradição que aqui disse. O legislador tem que definir isto. E eu não percebo também a pressa porque em fazer eleições para os novos órgãos a um ano de eleições. Qual é que justifica um ano de eleições? Os membros do Governo com quem falou deram-lhe garantias de que iriam estudar... Não, porque não abordámos esta temática ainda. Foi abordado pela Rama, naturalmente, mas penso que ela é tão contraditória. Mostraram sensibilidade para alterar estas coisas, evidentemente que sim. Sim, senhor. Sr. Bastonário, muito obrigado pela sua presença e voltamos no mês de março, dia 19 de março, serão inaugurados... Mas ainda em relação a essa questão, eu penso que é interessante, ainda em relação ao Estatuto, eu gostaria de entender, é que eu não entendo isto mesmo penso como se fosse oposição a mim mesmo. Vamos lá ver. O que é uma oposição? Uma oposição é pessoas terem ideias diferentes uns dos outros, não é? Se você tiver uma ideia diferente de mim, qual é o seu interesse em divulgar essa ideia? É que haja um número maior de pessoas que conheçam as suas ideias. Porque se elas forem melhores que as minhas, as pessoas vão adotar as suas ideias. E quando você for a um ato eleitoral, então as pessoas votam naqueles que tiverem as melhores ideias. Então o que é que nós temos? Vejam este absurdo que não cabe na cabeça de um bebê, que não pense nada disto. Vejam este absurdo. Então temos uma oposição, ou pessoas que se dizem que são da oposição, que parece-me que elas não conhecem o termo, que dizem que foi uma grande vitória ter acabado com as Assembleias Gerais e ter criado uma Assembleia de Representantes. Eu às vezes costumo dizer, gosto muito de matar estas pessoas com o próprio veneno. Porque estas pessoas não percebem que numa Assembleia de Representantes vão ter uma caixa de ressonância. Vão estar a ouvir a si mesmos. E, naturalmente, que se quem ganha as eleições ganha também, se ganha a maioria nos restantes órgãos, ganha também a maioria na Assembleia de Representantes. E não vai ser pelo facto, se eles não tiverem razão, se as ideias deles forem melhores, é como eu costumo dizer muitas vezes, quem é poder só quer que os outros tenham ideias. Porque se elas forem boas, ele aplica-as e a minha falecida mãe dizia muitas vezes, olha rapaz, a ração não é para quem a talha. Para quem diz, vais comer isto, vais comer aquilo. A ração é para quem a come. Quem a come não é quem a talha, é para quem a come. Porque se tiverem boas ideias, quem é a pessoa que está no poder que não aproveita as boas ideias? Só um palerma. Não é? O meu problema não é esse. O meu problema é que eu não vejo ideias. Mas vê a existência de algum grupo organizado do mesmo... Não, nem isso se pode dizer. Para ali umas pessoas, porque não têm ideias, não têm uma argamassa que têm entre eles. E é como eu estava a dizer, o abandonar a Assembleia Geral, que é o momento em que todas as pessoas podem participar diretamente nas decisões da sua instituição, em troco de uma Assembleia de Representantes, é uma das piores palermices que eu vejo, mesmo como oposição. Eu, se fosse oposição, eu exigia que houvesse mais Assembleias Gerais. Mesmo que eu lá perdesse, mesmo que as minhas ideias não fossem avante, se elas forem boas, como diz o nosso povo, água mole em pedra dura, tanto daria até que fura. Mas é que aqui há água, mas parece-me que ela é mole demais e que não fora nada de nada. E por isso, é uma das outras questões que vamos questionar. Porque não obstante a Lei 2 de 2013 falar em Assembleia de Representantes, há instituições que têm Assembleias Gerais. Ordens profissionais. Exatamente, ordens profissionais têm Assembleias Gerais. E eu não consigo entender se é para uns, porque é que não pode ser para outros. Muito bem. Agora sim, muito obrigado, Sr. Bastonário, pela sua presença. Muito obrigado. Voltamos em março, no dia 19 de março, para a inauguração das novas instalações do Porto da Ordem dos Contabilistas Certificados.
Portugal.